caso Junko Furuta. Uma tragédia que abalou o Japão. O caso de Junko Furuta é uma das histórias mais trágicas e chocantes da história criminal do Japão. Essa jovem de 17 anos, com um futuro brilhante à sua frente, foi vítima de um crime brutal que deixou marcas profundas na sociedade japonesa e internacional. Junko era uma adolescente de 17 anos, estudante do ensino médio que vivia em Misato, na província de Saitama, Japão, com seus pais e 2 irmãos. Ela estudava na Yashio Minami High School. Ela também trabalhava meio período em uma fábrica de fundição de plástico. Junko economizava o dinheiro que ganhava com o trabalho para sua tão esperada viagem de formatura. Ela era bastante popular na comunidade escolar. Segundo seus amigos, Junko era uma pessoa de bom humor, alegre e atenciosa. Diferente de muitos de seus colegas, Junko não consumia álcool, não fumava e nem usava drogas. Sua natureza aparentemente perfeita e sua aparência atraente também causavam inveja entre algumas pessoas. Ela era descrita como uma jovem dedicada aos estudos e que mantinha boas relações com amigos e familiares. Hiroshi Miyano, um jovem de 18 anos, era conhecido como um dos maiores encrenqueiros do colégio. Ele também possuía vínculos com a Yakuza local, que era uma gangue, sendo essas conexões bem conhecidas. Hiroshi não se esforçava para ocultar essa ligação. A sua problemática começou cedo na escola e só se agravou com o passar do tempo. Hiroshi era um indivíduo perverso, famoso por seus atos de crueldade. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Hiroshi tinha um interesse antigo por Junko Furuta e ansiava por um encontro presencial com ela. Ele já tinha se aproximado de Junko antes e sugerido seus planos. Porém, ela rejeitou seus esforços. Dias mais tarde, em 25 de novembro de 1988, Hiroshi Miyano e Shinji Minato estavam no parque da região, procurando uma vítima para seus atos. Junko Furuta, então, foi vista pedalando sua bicicleta em direção a eles. Ela havia acabado de sair do seu trabalho de meio período e estava no caminho de casa. Hiroshi concordou com a chance de que estava à espera e elaborou rapidamente um plano para raptar a jovem. Ele ainda nutria mágoa por ter sido ignorado por Junko e acreditava que este seria o momento ideal para se vingar. À medida que Junko se aproximava, Shinji correu até ela e, sem que ela percebesse, a empurrou, resultando em sua queda junto com a bicicleta no chão. Junko mal teve tempo para assimilar o ocorrido, já que o agressor já tinha sumido. Hiroshi surgiu naquele instante, simulando estar preocupado com Junko. Ele correu em sua direção e a ajudou a se levantar, recolhendo também seus objetos que estavam espalhados pelo asfalto. Hiroshi demonstrou gentileza, expressando sua preocupação com a segurança de Junko e se disponibilizando para levá-la até sua residência, garantindo que ela não fosse novamente vítima de qualquer tipo de incidente. Mesmo sem ter total confiança nele, Junko optou por aceitar a proposta, considerando que seria mais seguro do que seguir seu caminho sozinha. Os dois percorreram a trajetória juntos, e Junko desconhecia os reais desejos de Hiroshi. Em vez de levá-la para casa, ele a levou até um depósito desocupado. Foi lá que Hiroshi mudou sua postura. Hiroshi assumiu uma postura agressiva e ameaçadora. Lamentavelmente, naquele instante, Hiroshi praticou um ato terrível contra Junko. Diante dos riscos à sua vida, ela foi obrigada a resistir às investidas de Hiroshi, sem ter como escapar ou pedir ajuda. Depois do ocorrido no armazém, Hiroshi a levou para um hotel próximo, onde o abuso persistiu, deixando Junko em um estado de grande medo e vulnerabilidade. Impulsionada pelo medo e sem alternativa, ela permanecia em silêncio, sem resistir. Hiroshi decidiu manter a garota com ele no hotel durante toda a noite. Em determinado momento, ele pensou em se vangloriar de sua conquista para seu amigo Joe Ogura. Durante uma conversa, os dois concordaram que manteriam Junko em cativeiro, permitindo que os outros amigos também participassem. Por volta das 3 da manhã, Hiroshi levou Junko a um parque,
onde seus 3 amigos já aguardavam, ansiosos para sua vez. Depois de cometerem abusos em grupo, os rapazes reviraram a mochila de Junko e acharam o endereço de sua casa. Hiroshi, com essa descoberta, usou para chantageá-la ameaçando fazer algo contra seus familiares, caso ela resistisse. Após saírem do parque, os 4 jovens levaram Junko para a casa de Shinji Minato, localizada no distrito de Adachi, em Tóquio, a aproximadamente 40 minutos da casa de Junko. Os rapazes estavam apenas iniciando o que consideravam um jogo cruel. Por outro lado, Junko, em meio ao caos, ainda mantinha a esperança de que seria libertada em breve. Afinal, eles eram colegas de escola. Entretanto, ela não conseguia prever a extensão do sofrimento que a aguardava nos 44 dias seguintes. 2 dias após o desaparecimento de Junko Furuta, seus pais notificaram as autoridades, que rapidamente começaram uma busca. Os sequestradores, ao saber disso, entraram em desespero, pois sabiam que não estavam prontos para liberar a jovem, mas temiam ser descobertos. Em um momento de pânico, eles decidiram que a melhor forma de evitar suspeitas seria forçar Junko a ligar para seus pais e dizer que havia fugido de casa e estava bem. Sob coação, Junko também pediu que seus pais cancelassem a investigação com a polícia. Com o fim da busca, os meninos sentiram-se seguros para manter Junko sob cativeiro. Na casa de Shinji Minato, onde ela estava presa, os sequestradores forçaram Junko a fingir que era namorada de Hiroshi. No entanto, com o tempo, essa encenação foi abandonada, e ela foi mantida como prisioneira à vista de todos. Os pais de Shinji, que moravam na mesma casa, estavam cientes da presença de Junko, mas optaram por não intervir, justificando-se posteriormente que temiam tanto Hiroshi quanto seu próprio filho, que também demonstrava comportamentos violentos. Junko foi submetida a abusos inimagináveis, sendo violentada por mais de 100 homens durante seu cativeiro. Estima-se que ela tenha sido estuprada mais de 500 vezes ao longo dos 44 dias em que ficou presa. Além da violência sexual, ela foi submetida a torturas físicas e psicológicas que agravaram ainda mais seu sofrimento. Os meninos se divertiam em torturá-la, forçando-a a realizar atos degradantes, como comer baratas e beber sua própria urina. Em uma tentativa desesperada de escapar, Junko conseguiu, em um momento de descuido dos sequestradores, ligar para o serviço de emergência. No entanto, antes que pudesse pedir ajuda, Hiroshi interrompeu a ligação. Quando o atendente retornou a chamada, ele desculpou-se, alegando que foi um engano. Após essa tentativa de fuga, os sequestradores se tornaram ainda mais cruéis. Como punição, Hiroshi molhou os pés de Junko com fluido de isqueiro e ateou fogo, resultando em convulsões violentas. Eles continuaram a infligir mais dor sobre ela, acreditando que estivesse apenas fingindo. A cada novo ataque, o corpo de Junko ficava mais debilitado. Mesmo com a crescente gravidade das agressões, as autoridades chegaram a visitar a casa após uma denúncia, mas infelizmente a investigação foi superficial e a oportunidade de resgatar Junko foi perdida. Os policiais aceitaram a explicação dos pais de Shinji e não revistaram a casa. Nos últimos dias de sua vida, Junko estava irreconhecível devido aos ferimentos e à desnutrição. Ela estava fisicamente e emocionalmente destruída, mas ainda tentou resistir e buscar ajuda, apesar do constante abuso. Em um triste desfecho, o interesse sexual dos sequestradores por ela diminuiu devido ao estado crítico em que se encontrava. Com o passar do tempo, Junko já estava entregue ao sofrimento, aguardando um fim para sua dor. No dia 4 de janeiro de 1989, após 44 dias de cativeiro, Junko Furuta enfrentou um de seus sequestradores em um jogo de mahjong popular no Japão. Apesar de seu estado debilitado, ela venceu a partida, mas essa vitória selou seu destino. Os rapazes, enfurecidos com a derrota, a forçaram a se levantar, mesmo sabendo que ela mal conseguia ficar de pé. Quando ela caiu, sofrendo de convulsões violentas,
Os agressores começaram a espancá-la com varas de bambu, ignorando seu sofrimento. O sangue de ferimentos antigos começou a escorrer, e para evitar se sujarem, os sequestradores envolveram as mãos com sacos plásticos antes de continuar a agressão. Em seguida, derramaram fluido de isqueiro sobre ela e atearam fogo. Mesmo gravemente ferida, Junco tentou, com o que restava de suas forças, apagar as chamas, mas logo parou de reagir. Os meninos então apagaram o fogo e a deixaram ali. Poucas horas depois, seu corpo sucumbiu aos ferimentos. Junco tinha apenas 17 anos. Inicialmente, os agressores não perceberam que Junco havia morrido, pensando que ela apenas tinha desmaiado, como em outras ocasiões. Mas quando perceberam a gravidade da situação, entraram em pânico. O grupo enrolou o corpo em um cobertor e o colocou dentro de uma mala, que foi posteriormente enterrada em um barril cheio de concreto e descartada em um terreno em Koto, Tóquio, a cerca de 40 minutos da casa de Shinji Minato. No final de janeiro, os rapazes começaram a perder o controle da situação. Uma jovem de 19 anos que havia sido estupro pelos mesmos criminosos no Natal anterior, encontrou coragem para denunciar o ataque à polícia, identificando Hiroshi Miyano e Jo Ogura. Eles foram presos em 23 de janeiro sob suspeita de sequestro e estupro. Em 29 de janeiro, durante o interrogatório, a polícia encontrou roupas íntimas femininas com os rapazes. Um dos policiais confidenciou a Hiroshi que as autoridades suspeitavam que o grupo estivesse envolvido em um assassinato, mas referiam-se a outro caso, de uma mulher e seu filho de 7 anos. No entanto, Hiroshi, acreditando que Jo Ogura havia contado sobre Junco, confessou o crime e revelou onde o corpo estava escondido. Essa confissão chocou os investigadores, já que eles não estavam inicialmente investigando o caso de Junco. No dia 30 de janeiro, as autoridades encontraram o barril mencionado por Hiroshi. O corpo de Junco foi cuidadosamente removido do concreto e submetido a exames. Embora seu rosto estivesse irreconhecível, suas impressões digitais confirmaram sua identidade. A autópsia revelou o sofrimento extremo que a jovem havia enfrentado, incluindo ferimentos internos causados por garrafas, e também indicou que ela estava grávida. Após a confissão, os 4 rapazes foram presos e acusados do assassinato de Junco Furuta. O DNA ajudou a identificar outros envolvidos, como Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, que também estuprou a garota. Na época, o Japão considerava a maioridade a partir dos 20 anos, o que permitiu que os rapazes fossem julgados como menores. Suas identidades foram mantidas em sigilo, mas um jornalista investigativo da revista Shukan Bunshu revelou os nomes dos criminosos, argumentando que o crime era tão cruel que eles não mereciam o anonimato. As penas impostas, no entanto, foram vistas como extremamente brandas. Shinji Minato, Yasushi Watanabe e Jo Ogura receberam menos de 9 anos de prisão. O mentor, Hiroshi Miyano, foi sentenciado a 17 anos, mas tentou apelar, o que resultou em 3 anos adicionais à sua pena. O crime horrorizou o Japão, mas o impacto foi ainda maior para a família de Junco. Sua mãe precisou de tratamento psiquiátrico e os pais ficaram indignados com a leveza das penas. Eles entraram com uma ação civil e ganharam uma indenização de $425 mil dos pais de Shinji, valor que, ajustado à inflação, seria quase o dobro nos dias de hoje. 2 policiais que haviam visitado a casa de Shinji durante o cativeiro de Junco foram demitidos por não seguirem os protocolos adequados. Acredita-se que, se tivessem inspecionado a casa, Junco poderia ter sido salva. Após sua libertação, os rapazes mudaram de nome. Embora existam poucos relatos confiáveis sobre suas vidas após o crime, fontes indicam que alguns deles continuaram com atividades criminosas, exceto, talvez, Yasushi Watanabe.